Bom dia, irmãos. Bom dia para quem eu já dou um bom dia, para quem não dei bom dia, eu dou bom dia. Deixa eu só tirar isso daqui. Eu não vou beber mais ceia. Já está bebida. Deixa eu só me acertar. Meus lindos, olha, bom dia. Depois de um longo e tenebroso inverno, o verão está chegando. Estou brincando. Depois de, não tenebroso, mas depois do inverno, por acaso, eu estava comentando com o Paulo, é a primeira vez que eu estou usando esse microfone aqui devido ao tempo que eu não estou cá à frente a pregar e a palavra de Deus. Mas isso devido a um processo que eu acho que não chegou ao fim, que eu acho que a nossa vida é um processo, mas que é Deus a trabalhar e colocar nos nossos corações a nossa dependência total dele, não depender de nós. Então, é com muito temor e com muito não receio que eu estou aqui à frente a falar, porque eu estou a falar para os meus irmãos. A Anice está a rir porque é normal a minha ansiedade, o meu receio, mas é porque eu acho que acima de tudo isso é a minha responsabilidade de trazer para os irmãos a palavra de Deus, porque aquilo que eu vou dizer aqui, eu tenho que viver na minha vida. E muitas das vezes, quando eu estou preparando a mensagem, as coisas eu não vivo isso. Como é que eu vou pregar para os meus irmãos, para eles viverem isso? Então, é uma partilha que vamos ter aqui de nós, eu também, como os meus irmãos, vivemos juntos essa palavra de Deus. Olha, antes de começarmos, vamos orar, pedir a Deus para aquietar o meu coração, aquietar o coração dos irmãos e que Ele possa se fazer presente aqui no nosso meio. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelos... Amém? Meus lindos, esse mês vamos começar uma nova mensagem e dentro daquilo que temos pedido a Deus como comunidade, que é o avivamento do Senhor para a nossa igreja, e na sequência daquilo que foi dito pelo Rubens em abril, sobre a absoluta direção do Espírito Santo, e em maio pelo Thor, a crescente impulso à adoração, em junho o tema é comunhão e compromisso comunitário. E não é fácil. Aquilo que já foi dito algumas vezes aqui, e eu volto a repetir, é que a mudança, para que esse avivamento aconteça, ele tem de vir acontecer de dentro para fora. Nada no exterior vai fazer com que o Espírito Santo derrame o seu avivamento sobre a tua igreja, se não começar em nós e não começar dentro de nós. A nossa busca total e da dependência do Espírito Santo vai fazer com que, de uma forma natural, nós tenhamos essas atitudes, que são de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo e que buscam uma direção desse Espírito Santo. Tem um crescente impulso à adoração, um compromisso comunitário e uma absoluta direção do Espírito Santo. É isso que nós queremos que o Espírito Santo faça na nossa vida. Não nessa sequência, mas é isso que nós estamos a buscar para a nossa igreja. E eu espero que no final desses 3 domingos nós consigamos perceber o que é comunhão e compromisso aqui em Belas e que possamos fazer disso uma prática. Vocês vão me ouvir aqui eu fazer muitas perguntas, não são retóricas, como diz o José, mas são perguntas que, para ficarem conosco no final, vamos tentar fazer umas perguntas para no próximo domingo nós respondê-las no início do culto. Mas essas são perguntas que eu me faço e eu acho que os irmãos também deveriam se fazer, porque são perguntas pertinentes, que não são ao acaso, e fazem-nos pensar a forma como estamos a viver como comunidade aqui em Belas. E há muitos significados para a palavra comunhão. No dicionário tem participação mútua, associação, um caráter comum, conformidade, uniformidade, acordo e harmonia. Mas nós temos de focar na forma prática de como viver essa comunhão. Os nossos irmãos que viveram esse compromisso na igreja primitiva é o nosso melhor exemplo. E durante esses 3 domingos, nós vamos ver a forma que eles usavam para isso. Tudo isso é bonito, ver os significados das palavras, mas se não a colocarmos em prática, vão ser somente palavras. E o dicionário, eu vi essa semana, está cheio de palavras, o que mais tem é palavras. Uma primeira pergunta que pode nos ajudar a compreender melhor o que queremos ser como comunidade é como é que devemos viver como cristãos.
principalmente aqui em Belas. Mas o viver como cristãos não é só em Belas, é no nosso trabalho, é na rua, é no nosso dia a dia. Nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual, é o nosso GPS que consultamos e deveríamos consultar diariamente. Mas como é que devemos viver como cristãos? A nossa forma de estar e ser tem que condizer com aquilo que eu e tu acreditamos. E era isso que fazia diferença na vida dos irmãos na igreja primitiva. Ou seja, eles apenas viviam o que acreditavam. Estavam num contexto totalmente diferente do nosso, numa época totalmente diferente da nossa, numa cultura totalmente adversa àquilo que eles acreditavam. E mesmo assim, o Espírito Santo de Deus achou lugar em seus corações para movê-los a um patamar de vivência do amor cristão de forma sobrenatural. Se calhar até era mais fácil do que hoje divulgar a palavra de Deus, eles não tinham tantas distrações como nós temos. Facebooks, eletroeletrônicos, telemóveis. E de uma forma... E ainda assim, para complicar o nosso lado, ou complicar o lado deles, eles tinham e viviam a cada dia, diariamente, e viam milagres acontecer à sua volta. Eu não sei como é que seria a reação dos irmãos a ver, quando nós lemos a Bíblia e vemos os milagres que Jesus fez, qual seria a nossa reação ao ver Jesus curar um cego que desde pequeno já era cego, curar um paralítico que começou a andar? Eu não sei como é que seria a nossa reação. E eu acho muito estranho muitas pessoas ainda naquela época ficarem incrédulas diante de tantos milagres que Jesus fez. Deixa eu me achar aqui. Antes de começarmos, aliás, nós já começamos. Eu gostaria de tirar um tempo primeiro, porque eu acho que faz parte da comunhão nós convivermos, mas convivemos de forma que podemos abençoar uns aos outros. Eu queria que nós tirássemos um tempo para orarmos uns pelos outros. Podem juntar-se de 2 a 2, 3 a 3, mas não sentem com quem vocês estão acostumados a sentar. Escolham pessoas diferentes, tá bem? Tosé e nisso, por favor, não sentem juntos. Mas vamos tirar esse tempinho, tá bem? 5 minutos para orarmos uns pelos outros e pedir a Deus que Ele venha fazer morada no nosso meio e venha estar aqui presente conosco. E daqui a pouco nós continuamos, tá bem? É participar daquilo que Deus tem colocado para nós. Meus lindos, assim mesmo vamos falar sobre comunhão e compromisso comunitário. E o texto base que vamos usar está em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Mas hoje vamos ficar mais pelos versículos 42 e 43. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilha por meio dos apóstolos. Para percebermos o início do versículo 42, que diz que todos fielmente participavam no ensino dos apóstolos, nós devemos tentar perceber o porquê que eles participavam ou perseveravam neste ensino que era dado pelos apóstolos. A primeira constatação que vamos perceber é que havia um elemento entre eles que faz e fará toda a diferença, que é a fé. A fé em Jesus de Nazaré, a fé nos apóstolos que estavam a relatar como testemunhas de Cristo, fé porque muitos estavam a ver com seus próprios olhos sinais e milagres do que algo que se passava de diferente com aquele punhado de gente. Nós, de Belas, vem a primeira pergunta, nós participamos ativamente do ensino que nos é oferecido? A segunda pergunta, conseguimos ver a necessidade de aprender mais sobre a Bíblia? E nós fazemos disso uma prioridade nas nossas vidas? Ou nos achamos autossuficientes que não precisamos de aprender mais?
Ou também podemos dizer que, devido a tanta distração, nos esquecemos do essencial, que é ler e aprender a palavra de Deus. Nós devemos nos lembrar que a grande maioria dos que participavam deste estudo com os apóstolos na igreja primitiva eram recém-convertidos e que juntos formaram ali uma comunidade e queriam com todas as suas forças aprender mais daquilo que lhes era apresentado pelos apóstolos. A sede era tanta que eles não arredavam o pé do templo. E por que não temos esse fogo ardente dentro de nós para lermos e aprendermos a palavra de Deus? Porque só quando nos é tirado esse direito é que damos valor. Logo após, tem um pequeno vídeo sobre... É pequeno, é 1 minutinho. Eu acho que ilustra bem. Pode passar, Fábio.当我看到这本书，我看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力量回来了。这是我们这个时候最需要的。这是我们最需要的。Nós somos assim? Com a nossa Bíblia? São Bíblias entregues na China. Eles recebem a Bíblia como se tivesse a receber, não sei. Continuando no versículo 42. Todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, e agora da união fraterna no partir do pão. Depois do ensino, a segunda característica que vemos nesse versículo é a união fraterna ou a comunhão e no partir do pão. 1 Coríntios 10, de 15 a 17, fala-nos desta comunhão, dessa união fraterna entre aqueles que seguem a Cristo. Pode passar, Fábio. Eu estou a falar com pessoas inteligentes. Pensem então no seguinte: o cálice da ceia do Senhor, com o qual damos louvores a Deus, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Pois sendo muitos, somos um só pão. Formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo, nestes versículos de Coríntios, está fazendo um alerta aos crentes da igreja de Corinto para que esses não se deixem ir por falsas doutrinas ou deuses. E usa a ceia do Senhor como exemplo prático de que a comunhão que estavam a ter no comer e beber o vinho com os irmãos, era também uma forma de dizerem que estavam em comunhão primeiramente com Deus e depois com os irmãos. Porque outros de certeza podem fazê-lo a mesma e estar em comunhão, ou seja, qualquer pessoa pode se sentar à mesa e beber e comer um vinho. Beber e comer um vinho? Não, comer um pão e beber um vinho. Mas de certeza que Deus não vai estar ali naquele lugar e de certeza que Deus não vai ser exaltado. Ele não vai ser o centro, porque nossa comunhão com os irmãos só vai fazer sentido quando estivermos em plena comunhão com Deus, porque quando entra o pecado na nossa vida, ele vai quebrar a comunhão e a ligação com Deus. E pode ter a certeza que logo mais a nossa comunhão com nossos irmãos vai ser quebrada. Isso mostra a importância da ceia do Senhor que nós acabamos de celebrar na nossa vida. Essa ordenança por parte de Cristo era feita, segundo alguns estudiosos, todos os dias. Todos os dias, no fim da tarde, eles se sentavam e repartiam o pão e bebiam vinho, a lembrar do Senhor Jesus que tinha morrido naquela cruz.
A terceira característica é a oração, e está ali na união fraterna, no partir do pão e nas orações. 1 de João 1, 5 a 7, diz que esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo pecado. A terceira característica é a oração. E quando olhamos para essa característica, vamos ver que os cristãos judeus e gentios, ainda mesmo depois de convertidos, tinham o costume de ir ao templo 3 vezes ao dia. Em Atos 3:1, tem lá um exemplo que diz que Pedro e João sempre subiam às 3 da tarde para irem ao templo, para orarem. Mas com o passar do tempo eles deixaram de ter essa rotina de subirem ao templo devido à perseguição que estavam a ter dos que não eram crentes e dos que estavam contra os cristãos. Mas ir ao templo era uma parte da vida deles de oração diária. Alguns podem dizer que pode ser um ritual, mas era uma forma deles de orar e buscar a Deus. E será que a forma de orar dos apóstolos e todos os cristãos é a mesma forma que oramos hoje, ou era ainda o Pai Nosso ensinado por Jesus? Será que eles, já com o Espírito Santo, as suas orações saíam como gemidos inexprimíveis? E será que isso tem alguma importância? Ou seja, a forma como eles oravam tinha alguma relevância para Deus? Ou era com os corações que Deus estava mais preocupado? Há mais um outro vídeo. Pode passar, Fabito. E esse vídeo exemplifica bem. Todos conhecem essa passagem? Next. That all? No. Next. All taxes must be paid in full! I'm not thinking that. Take it away. We're all Jews. Our own people working for Rome. Makes me sick. Collaborators. Let's move on. They're stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men. Thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled, and anyone who humbles himself will be praised. Matthew. Come.
he even calls the sinners to follow him. One has to wonder of the sins committed by his other followers. Pode passar, Fabito. Essa é a última. Versículo 43. Toda a gente andava impressionada com o que se estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Para concluir, o texto diz que toda a gente estava impressionada e com temor porque os apóstolos faziam muitos sinais e maravilhas. Também é de se esperar. Qual outra reação que nós teríamos se não fosse essa? Ora, se começas a ver à tua frente pessoas a serem curadas e através das mãos daqueles que estiveram juntos com Jesus, qual era a sua reação? O arrependimento era notório na vida daqueles que presenciaram por tudo que Jesus passou. Todos aqueles que condenaram a Jesus a uma morte de cruz estavam agora a perceber que suas palavras não foram julgadas ao vento ou ditas apenas por dizer. Os seus prodígios eram manifestações claras de um novo começo e queria ter uma continuidade com os apóstolos. Essas maravilhas e sinais ainda mais ajudaram para o aumento diário dos crentes naquele lugar. Mas não se enganem que eles vinham a Cristo apenas pelos sinais. Vinham também pela mudança de vida, pela forma diferente que os cristãos viam o próximo. E é assim que devemos agir, meus irmãos. A forma mais prática de viver uma vida cristã em comunidade é simplesmente praticá-la. Tiago, Tiago 1:22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Algumas questões a seguir. E tem ali com o Paulo, tá com o Fábio. São algumas perguntas, são essas perguntas que estão aqui. Vocês podem levá-las para casa, pensarem, dormirem sobre ela, debruçarem. Na próxima semana, nós começamos a tentar achar essas respostas, mas tentem perceber o que é que Deus quer fazer e abram mesmo o coração. Peço a Deus que vos abra o coração e vocês possam colocar as suas respostas de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos aqui como comunidade. Olha, foi rápido e não doeu nada. Tá, Fábio? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor a todos os dias é presente nas nossas vidas.